ela é uma carta pastoral, escrita por uma igreja perseguida, debaixo do Império Romano, em Roma. E Paulo começa a carta dizendo o grande motivo dela, o que vai estruturá-la como um todo. Ele diz, vocês podem conferir em outro momento, Romanos 1,16, ele fala que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aquela palavra ali, salvação, em grego, sotéria, ela carrega um significado muito mais profundo do que simplesmente você ter uma noção do seu futuro. Inclui isso, mas o significado ali carrega um sentido de saúde, a integralidade do ser humano sendo curada pelo poder de Deus que em si mesmo está contido no Evangelho, nas boas novas. E em toda a carta, especialmente até no capítulo 8, ela vai estruturar, porque o ser humano, você e eu, temos necessidades, anseios muito profundos, que nos caracterizam e que devem estruturar a nossa existência. Imagine um prédio sendo construído, edificado. Paulo vai falar dos fundamentos do Evangelho, que é justamente não um corpo de ensino vago, só para você discutir, bater boca com quem pensa diferente de você, não. Diz respeito às estruturas mais profundas do seu ser, que precisam ser alicerçadas nas boas novas, daquilo que Deus fez em Cristo. E quando isso não está acontecendo, a nossa vida fica solta. Jesus usa uma expressão falando que uma vida construída sobre a areia, aonde o perrengue vem e você desmorona. E o Evangelho não te imuniza do perrengue, mas ele estrutura a sua vida, o seu ser em Cristo, para que a sua vida vá sendo estruturada, edificada, e você finalmente possa ser um ser humano. A maioria de nós não sabe nem o que significa isso. Pelo contrário, a gente usa a expressão humano para validar a nossa safadeza, sabe? Eu sou assim porque eu sou humano. Não, é porque nós estamos desumanizados, que a gente age como bicho muitas vezes, mamíferos, agindo por instinto, pulsão. E o Evangelho, as boas novas, é esse poder de Deus agindo em nós, que vai finalmente nos capacitando a ser humanos, curando a nossa vida. E eu gostaria de refletir com vocês rapidamente sobre uma questão que está nesses alicerces que você e eu lidamos. Tem um livro de um psicólogo muito famoso no Canadá, chamado Jordan Peterson. Ele é bem famoso na internet, e ele cita um dado muito interessante que diz que a maioria das pessoas, quando vão aos médicos, psiquiatra, médico de maneira geral, mais da metade não toma o medicamento. Tudo que é receitado, você vai, paga e não se medica. Mais de 50%. E essa mesma pesquisa fala que, estranhamente, todos os pets, cachorro, gato, cavalo, periquito que a gente tem, todos a gente administra corretamente o medicamento. E a pesquisa do Peterson, como um psiquiatra e psicólogo, é o que leva você e eu cuidar bem do nosso cachorro, do nosso gato, mas se não cuidar de si. O que faz você e eu entrarmos, a gente pode usar até uma linguagem muito bonitinha, falar, não, é que eu sou altruísta. Não, não é. Você mal, você doente, você não vai ser bom para sua filha, para o seu cachorro, para ninguém. Mas por quê que a gente continua fazendo mal para si? Por que muitas vezes a gente entra em relacionamentos que nos adoecem? Por que muitas vezes a gente realiza coisas sabendo que aquilo vai nos fazer mal? Por que a gente não toma o remédio que a gente tem que tomar?
Isso, a conclusão que esses estudiosos chegaram é que existe algo no profundo do ser humano que todos nós lidamos, consciente ou inconscientemente, chamado culpa. Culpa. O que é culpa? É um senso profundo de mais do que você intuir de alguma forma que você está fazendo coisa errada. É uma sensação, uma intuição de que não apenas você está fazendo algo errado, mas que há algo errado em você. Culpa que lateja no inconsciente coletivo do mundo todo. Você pode não saber nem organizar isso em palavras, mas a sua alma muitas vezes lida com isso. Tem a ver com esse senso de uma dívida que nunca se paga, de que existe algo, não apenas daquilo que você está fazendo errado, mas que em você intui, existe algo errado em mim, que te dá um senso de indignidade, de vergonha. Se você vê desde o Éden, isso lateja na alma humana, esse senso de que existe algo errado comigo. E quando você faz algo errado, quando você enfia os pés pelas mãos, aí você conclui, viu, existe algo errado comigo. Ou quando as pessoas abusam de você, machucam você, traem você, te tratam mal, a sua alma conclui, viu, realmente, tem algo errado aqui. Esse senso latejante e que a gente tenta resolver por nós mesmos. E basicamente a gente tenta resolver de duas formas, ou de uma forma profundamente religiosa, ou de uma forma irreligiosa. Quando eu digo forma moral, religiosa, a gente começa a fazer tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Então a gente é a pessoa mais correta, tudo é pecado, nada pode. Então a gente ora muito, reza muito, se ajoelha muito, jejua muito, porque a gente está tentando, pelo nosso muito fazer, pelo nosso muito privar-se de coisas, tentando aliviar essa angústia. Quem sabe se eu parar de beber, se eu parar de fumar, se eu parar de ir em certos lugares, se eu for muito na igreja, se eu rezar muito. E Paulo vai dizer em Colossenses 2 que nada disso tem poder contra a sensualidade, nada. Ou muitas vezes, cansado desse padrão adoecido, moralista, religioso, a gente vai para o extremo oposto. Como a nossa alma é profundamente polarizada, a gente sai de um extremo e vai para o outro facilmente. Então a gente chuta o balde e fala, já que é assim mesmo, não tem mais certo e errado, ninguém mais manda em mim, eu faço o que eu quiser, eu durmo com quem eu quiser, eu bebo o que eu quiser. Porque a gente tentando lidar com essa angústia culposa, latejante, muitas vezes a gente tenta anestesiar. Só que aí você fala, não, comigo não, não sei nem o que você está falando. Mas se você olhar todas as culturas, em todos os tempos, só você ver séries, assistir Vikings, Game of Thrones, lê o Velho Testamento, lê Hebreus, você vai ver o quanto nós, você e eu, tentamos, por sacrifícios, o que a gente vai fazendo ou deixando de fazer, a gente vai tentando aliviar esses processos dentro da gente.